Olá! Obrigada pelo teu interesse no universo dos circuitos RC de primeira ordem. Neste vídeo, iremos mostrar-te como podes resolver equações diferenciais recorrendo a métodos numéricos. Vamos a isto! Iremos utilizar dois métodos numéricos para calcular o C de T da resposta forçada de um circuito RC de primeira ordem, em que existe uma fonte de tensão e um interruptor em série com uma resistência e um condensador. Neste circuito, o interruptor K está inicialmente aberto, garantindo que a corrente no condensador, IC de T, é nula e a sua tensão, o C de T, permanece constante. O condensador encontra-se completamente descarregado no instante t igual a 0, ou seja, o C de 0 igual a 0. Nesse mesmo instante, o interruptor K é fechado e permanece fechado a partir daí. Pretende-se saber como evolui a tensão a partir desse instante, ou seja, para t maior ou igual a 0. Recorda-te que o funcionamento deste circuito RC de primeira ordem é definido por esta equação diferencial ordinária de primeira ordem, que se pode reescrever da seguinte forma, onde no membro da esquerda se encontra unicamente o termo diferencial e do lado direito a função que depende da nossa incógnita, o C de t. A solução desta equação diferencial é esta. Esta solução analítica permite calcular o valor exato de o C de t de A sem recorrer a valores de UC em instantes anteriores a TA. Como alternativa, no cálculo de UC de t de A, podem utilizar-se métodos numéricos, que evitam a tarefa de se encontrar uma solução analítica para o C de t. Mas, atenta que estes apenas permitem calcular um valor aproximado de UC de t de A e requerem o cálculo de valores de UC de t em instantes anteriores a TA. Os métodos de Euler e de Runge-Kutta de segunda ordem são métodos numéricos e aplicam-se a equações diferenciais com a seguinte forma geral. Como o funcionamento do circuito RC em questão é definido por esta equação diferencial, pode aplicar-se a seguinte correspondência. Para se encontrar a solução da equação diferencial, é necessário conhecer, claro, a condição inicial, isto é, o valor de UC quando t é igual a 0, que, como vimos atrás, é 0. Mas vamos começar pelo método de Euler. O método de Euler recorre a esta expressão. Como podemos ver por esta equação, o método de Euler é um método de passo simples, porque depende apenas da informação num único instante de tempo para avançar para o próximo instante de tempo. Isto é representado pelo índice K. Assim, através do valor da função no instante de tempo K, calcula-se o valor da função no instante de tempo seguinte, isto é, K mais 1. No caso deste circuito, e após a substituição dos termos correspondentes, obtemos o seguinte. E assim sendo, temos, para se determinar a tensão UC existente entre os terminais do condensador no instante t igual a t K mais 1, é necessário fazer os seguintes cálculos. Ora bem, partindo da condição inicial T0 conhecida e considerando um passo constante de valor h, podemos então calcular a aproximação do valor de UC no instante seguinte, ou seja, T1. E assim sucessivamente. Mas vamos agora ver um exemplo concreto, cujos valores das constantes E, R e C do circuito são os seguintes. Repare que através dos valores de R e de C, obtemos a constante de tempo τ. Substituindo estes valores na equação que vimos anteriormente, obtemos o seguinte. Por exemplo, vamos calcular o C de 800 segundos, o valor de UC de t, no instante t igual a 800 segundos. Se o intervalo de tempo h for igual a 400 segundos, então chegamos a 800 segundos por duas etapas, isto é necessário calcular previamente o C de 400 segundos numa primeira etapa. De forma geral, 1. O ponto de partida é recordar que o valor inicial da tensão no condensador é 0, ou seja, a sua condição inicial. 2. Este valor inicial de UC é utilizado no cálculo do valor de UC no instante T1 igual a 400 segundos, a primeira etapa. 3. O valor de UC no instante T1 é utilizado para calcular o valor de UC no instante T2 igual a 800 segundos, isto é, o resultado no instante desejado. Se o intervalo de tempo h diminuir para metade, isto é, 200 segundos, o número de etapas duplica.
ou seja, passam a ser 4, mas a exatidão do resultado aumenta significativamente. Se o intervalo de tempo h diminuir para 1/4, isto é, 100 segundos, o número de etapas quadruplica, ou seja, são agora 8, mas a exatidão do resultado aumenta ainda mais. Mas vamos analisar os dados numa tabela, comparando-os com o valor da solução exata. Seguindo os mesmos passos, mas para h igual a 200 segundos, temos: se h igual a 200 segundos, é necessário calcular prévia e sucessivamente o c de 200 segundos, o c de 400 segundos e o c de 600 segundos. Podemos ver que o valor obtido com h igual a 200 segundos é mais próximo da solução exata do que o valor obtido com h igual a 400 segundos. Diminuindo ainda mais o valor de h para 100 segundos, obtemos uma solução ainda mais próxima da solução exata, que é esta. Para h igual a 100 segundos, é necessário calcular prévia e sucessivamente o c de 100 segundos, o c de 200 segundos, o c de 300 segundos, o c de 400 segundos, o c de 500 segundos, o c de 600 segundos e, finalmente, o c de 700 segundos. Os valores de IUC de t da tabela estão representados no seguinte gráfico, no qual a curva azul contém a solução exata. Concluindo, à medida que h diminui, verifica-se que aumenta o número de cálculos ou etapas necessários para se determinar o c de 800 segundos e que o valor calculado de IUC de 800 segundos se aproxima cada vez mais do seu valor verdadeiro. Vamos agora ver um outro método numérico, o método de Runge-Kutta de segunda ordem, que recorre à seguinte expressão, em que este método, para obter uma aproximação no instante tk mais 1, também precisa da aproximação no instante tk, mas através de uma expressão diferente. No caso deste circuito RC, verifica-se que, após a substituição dos valores de P e Q na expressão, obtemos a seguinte equação. Procedendo ao seu rearranjo, chegamos assim à nossa equação final, que é esta. Para se determinar a tensão ou C de tk mais 1, é necessário fazer os seguintes cálculos, conhecendo, claro, a condição inicial para T0 igual a 0 e o valor do passo constante h a ser utilizado em cada etapa. E assim sucessivamente. Mas vamos agora ver um exemplo concreto, utilizando os mesmos valores para as constantes E, R e C do circuito que vimos no método de Euler. Mais uma vez, através dos valores de R e de C, obtemos a constante de tempo τ. Substituindo então estes valores na equação que vimos anteriormente, obtemos. Mas vamos voltar a calcular o C de 800 segundos, o valor de IUC de t no instante t igual a 800 segundos. Se o intervalo de tempo h for igual a 400 segundos, então é necessário calcular previamente o C de 400 segundos. 1. O ponto de partida é recordar que o valor inicial da tensão no condensador é 0, ou seja, a condição inicial. 2. Este valor inicial de IUC é utilizado no cálculo do valor de IUC no instante T1 igual a 400 segundos, a primeira etapa. 3. Depois, o valor de IUC no instante T1 é utilizado para calcular o valor de IUC no instante T2 igual a 800 segundos, segunda etapa, e obtemos então o resultado no instante desejado. Tal como no método de Euler, se o intervalo de tempo h diminuir para metade, ou seja, 200 segundos, o número de etapas duplica, ou seja, passam a ser 4, mas a exatidão do resultado aumenta significativamente. Se o intervalo de tempo h diminuir para 1/4, isto é, 100 segundos, o número de etapas quadruplica, ou seja, são agora 8, mas a exatidão do resultado aumenta ainda mais. Mas vamos agora analisar estes dados igualmente numa tabela, comparando-os mais uma vez com o valor da solução exata. Seguindo os mesmos passos, mas para h igual a 200 segundos, temos o seguinte. Se h igual a 200 segundos, é necessário calcular prévia e sucessivamente o c de 200 segundos, o c de 400 segundos e o c de 600 segundos.
Podemos ver que o valor obtido com h igual a 200 segundos é mais próximo da solução exata do que o valor obtido com h igual a 400 segundos. Diminuindo ainda mais o valor de h para 100 segundos, obtemos uma solução ainda mais próxima da solução exata, que é esta. Para h igual a 100 segundos, é necessário calcular prévia e sucessivamente o c de 100 segundos, o c de 200 segundos, o c de 300 segundos, o c de 400 segundos, o c de 500 segundos, o c de 600 segundos e, finalmente, o c de 700 segundos. Os valores de UC de t da tabela estão representados no seguinte gráfico, no qual a curva azul contém a solução exata. Mais uma vez, à medida que h diminui, verifica-se que aumenta o número de cálculos necessários para se determinar o c de 800 segundos e que o valor calculado de UC de 800 segundos se aproxima cada vez mais do seu valor verdadeiro. Podemos verificar que a solução obtida pelo método Runge-Kutta se aproxima mais da verdadeira do que a solução obtida com o método de Euler. Isto porque o método de Runge-Kutta é de ordem de exatidão superior relativamente ao método de Euler. O método de Euler, de primeira ordem, é o método mais simples de todos os métodos numéricos para problemas de valor inicial. O método de Runge-Kutta é de segunda ordem. Esperamos que tenhas ficado esclarecido em relação aos métodos numéricos. No entanto, se quiseres uma experiência mais completa e recordar todo o universo dos circuitos RC de primeira ordem, podes consultar os restantes vídeos desta coleção. Não saias daí e até à próxima!